Tecnologia, inovação e finanças, tudo aqui no Centro-Oeste, no coração do Brasil, com pessoas incríveis, com o G20 dos Young Entrepreneurs, os empreendedores jovens dessa associação fantástica global, discutindo todas essas temáticas. E aqui a gente com pessoas também incríveis, tanto quanto Marielle Solski, aqui da B3. Bem-vindo aqui na Jovem Pan, bem-vindo a esse evento incrível da FIBE Ciano. Obrigada, é um prazer para a B3 estar aqui nesse evento, podendo falar sobre o que a gente faz, o que a gente oferece. Então, estou super feliz de estar aqui contribuindo para esse mercado que é tão importante, né? Show de bola. Marielle, então vamos assim, começar do começo mesmo, assim. Qual que é a sua função hoje e cargo na B3? Só para a gente contextualizar. Vamos lá, hoje eu sou a head da área de produtos listados de commodities lá, então eu cuido do quê, né? Transformando aqui numa linguagem fácil. Boa. Eu cuido do desenvolvimento dos derivativos, né? Dos futuros, das opções, né? Eu sei que o tema não é tão simples, nem tão fácil, então eu estou aqui justamente nesse papel, né? Para falar um pouco como que funciona, como utilizar. E também eu cuido da parte também, né, dos famosos fiagros, que estão super em alta também, que é super importante para esse mercado, né, para desenvolver, para trazer recursos do financeiro para o campo. Muito legal isso. Você falou isso, eu já ia te perguntar com relação ao agro. Hoje nós temos uma tendência brasileira a gostar mais de agro, a ter talvez assim uma dinâmica melhor para essa vertente, mas aqui existem alguns outros fundos também que são tão bons quanto o agro para a gente ficar de olho nesse mercado de derivativos. Eu não sei, assim, tipo, eu estou tentando explorar aqui um pouco para entender um pouco desse mundo, Marielle. Explica para mim, tem o agro, tem PropTechs, enfim, como que funciona? Assim, quando até passando um pouco assim da visão global, né? O que a gente percebe assim que o investidor lá na ponta final, né? Ele tem cada vez mais interesse de participar do agro, né? Perfeito. Não necessariamente, né? Ele vai ter a expertise de ir lá comprar uma terra, plantar e tudo mais. Então, quando a gente cria instrumentos financeiros que dão acesso a esse mercado, é uma forma simples dele ter uma parte do risco dele atrelada ao agro, sem de fato estar ali no mercado físico, né? E o Fiagro, ele cumpre muito esse papel, né? Porque aqui é um fundo que ele capta recursos e esses recursos vão ser direcionados ao mercado do agronegócio. Então, vai, sei lá, para produção, para construção de uma obra para criação de gado, talvez? Para a gente ver, né, assim, para uma série de situações ligadas ao agro. Perfeito. Né? Hoje a gente tem mais de 40 fiagros que são listados, né? E como que o investidor ele tem que escolher, né? Você pode ter um, né? Você pode ter um ali que é muito mais voltado para uma cultura específica. Você pode ter um que é mais ligado a um imóvel, outros que são muito mais ligados a recebíveis desse mercado. Então tem uma gama grande. Hoje, por exemplo, é um produto relativamente novo, né? Perfeito. O primeiro Fiagro ele foi lançado em 2021 e hoje a gente tem mais de 500 mil investidores que têm cotas desses fundos na bolsa. Que incrível. Marielle, assim, ó, falando para um leigo, né, porque assim, eu não sou de dentro da bolsa, eu não conheço muito de ações, como que é estruturado normalmente um fundo? São pessoas, investidores que vão até a B3 e eles se unem e falam assim, queremos fazer um fundo disso, ou é através de IPOs e de aberturas nesse sentido? São já empresas constituídas que se apresentam para a B3 e aí sim ela valida e chancela para que aquilo possa captar? Assim, ó, quando a gente pensa em B3, né, a bolsa, a gente pensa numa infraestrutura de mercado, né? Ou seja, a gente tem uma infraestrutura que possibilita o encontro de investidores e de quem precisa de recursos para negociar aquele ativo. Então, como que nasce um Fiagro? Um Fiagro, ele geralmente nasce com gestores de fundos. Esses gestores, né,
Eles decidem formatar um fundo, né? Perfeito. Eles estão em contato, seja com produtores, seja com indústrias que estejam atreladas a esse mercado, que tem uma necessidade de dinheiro. Show. Então, eles fazem essa estruturação e eles definem como esse fundo vai funcionar, quanto que eles precisam captar de recursos para financiar aquele empreendimento. Como que a B3 entra? A B3 oferece o ambiente para que esse fundo seja listado. Okay. Vou aproximar, né? Como você citou um IPO, é a mesma coisa, né? Uma companhia, né, quer ter suas ações listadas, ela procura, né? Tem todo diversos assessores, mas ela vai lá e procura a B3 para ter suas ações listadas, né? É a mesma coisa, né? Então, um gestor de um FIAGRO, ele lista o fundo e esse fundo passa a ter as cotas negociadas no mercado secundário. Super legal. E hoje a gente está aqui num evento que é um evento global, a gente pode falar nesse sentido. Nós temos 20 nacionalidades aqui presentes, né? E eu queria saber se você acha que essas pessoas, essas nacionalidades, elas também têm esse olhar para o Brasil nessa questão do agro. O agro aqui é realmente o mais forte? E qual outras também possibilidades do Brasil listadas na B3 hoje que são compatíveis com mais investimentos externos para interno? Acho que o agro está, né? Tá dominando. O mundo inteiro está olhando o agro, está olhando o Brasil, né? O Brasil cada vez, né, crescendo e com espaço para crescer, né, dentro desse mercado, tanto em termos, né, de terra, de produtividade e tudo mais. Né, agregando tecnologia no campo, né? Sim, e aí talvez por isso melhorando até o conceito da exportação dos grãos e tudo mais, né? Então, eles com certeza estão, né, olhando interessado, querendo entender, querendo aprender. A gente vê, né, até no nosso mercado uma participação importante de investidores estrangeiros. Não, né, acho que quando a gente olha na bolsa como um todo, é super relevante a participação dos investidores estrangeiros. Eu, pessoalmente, também tenho falado com interesse de investir aqui, né? Acho que a gente comentou um pouco do FIAGRO, mas a gente também tem os nossos derivativos de commodities, né? Que são instrumentos muito importantes para a proteção de quem está nessa cadeia de valor. Então, legal. Seja do produtor, seja da indústria ou de empresas que atuam nesse setor, mas também que oferecem oportunidades para, de alguma forma, outros investidores terem acesso a esse mercado, arbitrarem, né, os preços aqui do Brasil com preços de bolsas lá de fora. Então, a gente vê bastante esse movimento, sim. Super legal. Com relação a isso, de arbitrar preço, né, com a gente conseguir fazer com que o preço ele flutue o menos possível, ou seja, o mais razoavelmente dentro do mundo aceito. Como que os investidores poderiam se proteger contra essa volatilidade de preços que existe ou que podem vir a existir? No Sul, por exemplo, houve aquela catástrofe, uma tragédia, sim. E aí por conta disso, possivelmente, as plantações sofreram, enfim, os preços do arroz ali pode ter subido. Como que um investidor pode se proteger contra isso? Aqui, né, quando a gente olha em proteção, a gente, né, tem uma palavra que a gente fala, é o hedge, né? Então, ele tem que fazer o hedge, que é proteger o preço. Então, quem que faz essa proteção? Muito quem está ali, né, dentro dessa cadeia, né? Tá. Então, vamos pensar assim, eu tenho ali um produtor de milho. Ele sabe, né, quanto que vai custar para ele produzir aquela safra, tá, né? Só que ele não sabe, quando ele for vender, que preço que vai estar a saca de milho, porque assim, isso depende de uma série de fatores. Principalmente, né, se for atrelado ao dólar ou alguma coisa ainda nesse sentido, não é isso? Não só atrelado ao dólar, mesmo mercados locais, porque você pode ter uma quebra de safra. Entendi. Você pode ter, por exemplo, fatores climáticos que impactem, você pode ter questões relacionadas a demandas internacionais, questões geopolíticas, uma série de coisas que vão impactar esse preço, né? Hoje, perfeito, no mundo globalizado... Ou seja, a pessoa não pode dormir, né? Assim, exato, tipo, pelo amor de Deus, meu Deus do céu, investir, eu tô lá. E quando até a gente olha para mercados externos, mercado americano, por exemplo, a gente vê, de fato, essa é uma preocupação do produtor. Aqui no Brasil, acho que talvez ainda não seja.
né? Entendi. Para alguns mas assim, a gente ainda tem muito a evoluir. Por quê? Porque assim, ele sabe, por exemplo, que ele vai gastar um valor X para produzir uma saca de milho. Né? Aí, o que ele vai fazer? Se o valor que ele for vender tiver menor do que esse valor X, ele não pagou nem o custo de produção dele, ele saiu no prejuízo. Entendi. Né? Então ele tem que vender num valor maior, só que ele não vai controlar esse valor da venda porque não depende só dele. É o mercado, exato, né? Então, como que ele pode fazer, né? A gente tem os nossos instrumentos derivativos, em que ele vai nesse mercado, ele vai ver assim, eu vou gastar X para produzir. Eu tenho uma oportunidade de olhar para um mercado futuro de derivativo e lá está pagando X mais 2. Perfeito. Então, o que ele faz? Ele trava esse preço, ele já vende. Então, ele já pode vender uma safra. Eu quero vender setembro de 25 por X mais 2. Ou seja, já é um ele preço... já travou o preço dele. Já é mercado futuro. Aí a gente já está indo para mercados futuros. Já indo para mercados futuros. Ou seja, você compra uma safra que nem foi plantada ainda, teoricamente. O produtor ele vai vender. Ou ele já pode ter plantado já também, ele pode vender já esse ano, por exemplo. Mas ele pode vender um de 2027, por exemplo? Hoje a gente, em tese, ele pode... A gente ainda não tem contratos em abertos tão longos, né? Então, geralmente, a gente trabalha até 24 meses e tudo mais. Perfeito. Então, esse mercado futuro daqui, 24 meses, normalmente é a tendência. Obviamente, né, que se esse mercado crescer e tiver demanda, a gente também pode abrir mais vencimentos, né? Não existe nenhum impeditivo legal, digamos, para isso. Mas é muito mais pela própria formatação do mercado. Marielle, só para, assim, a gente já está finalizando aqui, na verdade, mas eu queria, assim, entender a diferença da B3 com outras bolsas. Por exemplo, a bolsa americana, a bolsa da B3, ela é uma bolsa brasileira. Existe a possibilidade da pessoa ter que selecionar, ou ela tem que necessariamente selecionar aonde que ela vai listar a safra que ela tem, falando especificamente do agro? Porque assim, o produtor, você pensar em derivativos, assim. Perfeito, sim. Né, certo? Ele, na verdade, a gente deixa os contratos lá disponíveis, tem um contrato padrão, ele vai escolher onde ele quer negociar. Então, ele pode querer negociar aqui na Bolsa do Brasil, na B3, ou ele pode querer negociar em qualquer outra bolsa do mundo. Perfeito. Né? Só que é muito mais fácil ele negociar aqui, porque você pensa que, para eu abrir uma conta num outro mercado, você tem que acessar aquele mercado. O trâmite da gestão ali é mais... Exato. É diferente, né? É diferente. Então, né, como que um produtor acessa a B3? Ele precisa ir numa corretora, né, e a corretora vai abrir a conta dele. Tudo acontece em reais, né? Mesmo assim, quando eu vou aqui até dar um exemplo, a gente tem um contrato que é o contrato de soja, né? Os derivativos de soja. E a gente tem uma parceria com a Bolsa de Chicago. Então, a gente lançou aqui um contrato que é igualzinho o contrato deles. É a mesma coisa. Incrível. Então, ao invés dele ter que acessar o mercado americano, abrir conta lá, pegar os reais dele e transformar em dólar, porque lá tudo é liquidado em dólar, ele pode negociar esse contrato aqui de uma forma muito mais fácil, muito mais simples. Muito show. Marielle, com relação à última pergunta agora, assim, de uma forma mais técnica, talvez trazendo um pouco para mais inovação e tecnologia. O que a gente está vendo na Arábia Saudita com fundos, né, para startups, para empresas de tecnologia? A gente também viu que a China também está presente nesse sentido de querer se aproximar cada vez mais. Uma empresa de tecnologia hoje para abrir na B3, qual seria o passo dela necessariamente para fazer essa abertura de ações ali? É uma empresa não local. É uma empresa local, é uma empresa brasileira de tecnologia que desenvolveu um produto e ela acha que já está pronto e maduro para o mercado para ela abrir. Geralmente, quem começa esse tipo de estruturação é uma instituição financeira, né? Perfeito. Então, ela vai procurar uma instituição financeira que vai ser responsável por fazer esse processo junto à B3 e também, né, por acessar os investidores. Então, esse é o primeiro passo. Eu acho que nós, como B3, a gente tem uma equipe lá que é focada em ajudar as empresas
E justamente para começar esse processo. Então, a gente tem uma equipe que presta todo esse auxílio, então elas também podem nos procurar, que também a gente ajuda dentro desse processo. Mas, de forma geral, ela vai procurar uma instituição financeira que vai fazer todo esse trâmite, tanto de aprovação regulatória, quanto de aprovação junto ao CVM, que é o órgão regulador do mercado de capitais, pedir aprovação para a B3 listar, para daí ter as suas ações sendo negociadas. Super show. Mas, enfim, acho que a gente tem ali também uma série de alternativas para diversos tamanhos de empresas também. Show de bola. Marielle, só para falar assim, qual que é o Instagram que consegue entrar em contato com você para qualquer dúvida sobre a B3, qualquer pontuação que alguém queira fazer sobre ela? A gente, na verdade, tem o Instagram da própria B3. Perfeito. Né? Então, por ali é possível pegar o contato, acessar, mandar mensagem. Tirar todas essas dúvidas que a gente estava conversando aqui e muito mais, né? Uhum, assim, até porque ali pelo Instagram, se recebe alguma dúvida técnica e as equipes nos encaminham e tudo mais. Incrível. Marielle, e o nosso site também está recheado ótimo. de informações ali. Que também podem ser muito úteis e um que eu sempre ressalto, a gente tem um site que é voltado para a educação, que é o B3 Educação. Então ele tem muito conteúdo para os mais diversos públicos, conteúdo gratuito, vídeos de aula bem profundo, então vale a pena também depois dar uma busca lá no Google B3 Educação. Super show. Gente, é isso. Muito obrigado, Marielle, por você ter compartilhado isso aqui com a gente, tá? Muito obrigado por você ter vindo para Goiânia, para esse evento tão incrível que está o FIBE-Ciano hoje. Esse ano com mais de 20, na verdade, nacionalidades aqui presentes. E é um prazer sempre estar falando aqui sobre investimento, sobre tecnologia e inovação junto com esse mercado brasileiro. Não, perfeito. Eu que agradeço. Para mim é um prazer estar aqui podendo falar, podendo trazer a B3 perto dos nossos clientes. Show de bola. É isso daí, gente. Jovem Pan, pode na Pan. Vamos que vamos. Um abraço.